Está começando agora mais um programa Entre Vistas aqui no canal da família e eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que está nos acompanhando todos os dias de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. Bom, vamos falar sobre meio ambiente? Então, vamos falar aqui com o professor doutor Ricardo Ângelo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Bom, obrigado, Mônica. Queria saudar aí todos os ouvintes do seu programa, do programa Entrevistas e também aí os ouvintes da Rede Vida. O professor, ele é geógrafo, ele fez doutorado na Espanha e também na França e é pós-doutor em geografia, está fazendo pós-doutorado, né, professor, em geografia? Bom, afirmativo, estamos terminando inclusive agora, no mês de janeiro de 2017, né, o nosso estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Pará e dando também, aí, trazendo uma contribuição em uma temática que nós vamos discutir ainda nesse programa, que é o Seminário Nacional sobre Território e Representações. Professor, o que é o ordenamento territorial? Bom, de uma maneira prática, ordenamento territorial ele se assemelha muito, por exemplo, àquilo que nós fazemos na nossa casa, né? Colocar em ordem as coisas que estão, a nosso ver, fora de ordem. Então, quando se fala de território, o território tem sido uma ferramenta de alguns pesquisadores, significa colocar em ordem o território, né? Então você imagina que durante um bom tempo da história do Brasil, o território estava ordenado em forma de capitanias hereditárias e depois em províncias e mais recentemente agora em estados membros, né? E esses estados em municípios. E dentro dos municípios você tem uma outra forma de organizar o território. O principal agente que organiza o território, no caso brasileiro, tem sido o Estado. Mas o Estado não é o único agente de ordenamento desse território. Então, portanto, o ordenamento territorial do Brasil é a forma como o Estado, a sociedade brasileira, organizam, digamos, o nosso legado territorial dentro da nossa soberania. Professor, o Brasil, ele vem organizando o seu território? Bom, o Brasil tem uma longa história, né, de organização territorial. Recentemente na história republicana, nós fizemos alguns arranjos, algumas formas de rearranjos, inclusive a própria maneira que nós dividimos as regiões brasileiras, né, em norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste, é uma forma de organização desse território. Mais recentemente, nós temos, atribuído, né, uma outra maneira de organizar esse território, chamando o norte, mais uma parte do Maranhão, mais uma parte do centro-oeste, como sendo a grande Amazônia. Então, o Brasil tem tido uma política de ordenamento territorial constante, mas ela não é suficiente para acompanhar a dinâmica da sociedade, né? Então, você tem uma ideia, por exemplo, o norte de Minas Gerais, que em tese está na região sudeste, se parece mais com o nordeste do que com o restante da região sudeste. O oeste do Maranhão se assemelha mais à região amazônica do que com a região nordeste. Então, por isso que eu digo que há uma certa insuficiência nesse processo e por isso é importante que políticas de ordenamento territorial elas aconteçam de forma mais efetivas no Brasil, né? Uma dessas políticas, um desses instrumentos que o Brasil utiliza tem sido justamente o zoneamento econômico e ecológico nacional, né, que alguns estados do Brasil fizeram. No caso do Amapá, ele tem o seu ordenamento econômico e ecológico. Recentemente terminou agora, no caso do Amapá, e nós vamos falar depois, o zoneamento da região do Cerrado. Então, portanto, o Brasil ele tem trabalhado bastante nessa busca por esse ordenamento territorial, mas ainda o resultado prático é insuficiente em função daquilo que nós pretendemos chegar, né? Ou seja, o Estado, a sociedade é bem mais dinâmica do que a política de ordenamento do próprio território. Professor, particularmente na Amazônia, essas políticas elas vêm se empregando? Bom, a Amazônia é uma região atípica, Mônica, do Brasil, né? Ou seja, primeiro porque as políticas públicas na região amazônica elas chegam de maneira tardia, né? Ou seja, elas primeiro são, digamos assim,
implementadas e consolidadas em outras regiões, e tardiamente elas chegam no Brasil. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que algumas políticas públicas para a região amazônica, elas são pensadas fora da região amazônica e, de alguma maneira, por quem não tem experiência na região, por quem não pesquisa a região. E isso tem sido, na verdade, um dos principais problemas do sucesso dessas políticas, do insucesso dessas políticas públicas a nível regional, né? Então, esses programas exógenos, chamados aqueles que vêm de fora para dentro ou de cima para baixo, eles acabam, na verdade, criando um descompasso, né, entre a realidade regional, né, e aquilo que a política havia pensado para a realidade regional. Eu vou lhe dar um exemplo recente, né, de um passado recente, de política pública do governo federal, e que logo depois disso foi corrigido, né? Quando se começou a debater, por exemplo, o transporte escolar nas escolas públicas municipais de todo o Brasil, e que as prefeituras deveriam assumir, né, o encargo desse transporte público através de repasse do governo federal, de recursos do governo federal, né? Então se pensou bastante, por exemplo, em adquirir ônibus, micro-ônibus para o transporte escolar, né? E se esqueceram que, por exemplo, uma boa parte do território do Brasil, ou seja, cerca de 50% desse território, que é aproximadamente o que corresponde à Amazônia brasileira, é na verdade formado por águas, por rios, por igarapés, por lagos, né? E onde você não tem uma rede viária muito adensada. Então você tem, na verdade, prefeituras que adquiriram determinado tipo de transporte, né, e que de fato não conseguem, ou seja, usar de maneira efetiva esse transporte, porque é uma política que não foi pensada para a região amazônica. E vamos imaginar também que recentemente o próprio Ministério da Pesca, ele adquiriu alguns caminhões frigorificados para o transporte desta mercadoria de pescado, considerando que na Amazônia você não tem estradas também. Então, imagina que para que isso desse certo, né, você precisa de um outro ordenamento territorial, fazer com que as pessoas e as cargas deixassem de circular pelos rios da Amazônia para circularem através e unicamente pelas estradas. Então, você vê um pouco como é que essa política territorial, essa política pública, ela não casa com a política territorial. Ou seja, é claro que nós não queremos fazer essa inversão. Ou seja, a lógica, na verdade, da política pública seria criar uma política pública voltada justamente para que se olhasse para as características da região, né? Então, uma política que levasse em consideração essa grande rede de drenagem fluvial que a região amazônica possui. Professor, vamos falar um pouco sobre os principais vetores de ocupação. Ok, Mônica, ou seja, em relação à Amazônia, né? Então, eu falava agora há pouco, por exemplo, que nós temos ainda carência de estrada, de rede de estrada na região amazônica. E o rodoviarismo na Amazônia, ele tem sido um dos grandes vetores de ocupação do território nos últimos 50 anos, né? Principalmente a partir da abertura da rodovia Belém-Brasília, da rodovia Transamazônica, da BR-364, aqui no Amapá, no caso, a Perimetral Norte, e isso tem criado grandes impactos ao mesmo tempo que tem, ou seja, mudado a lógica de ocupação do território, ou seja, tem reordenado o território da região amazônica, né? Você pensar até pouco tempo que a única forma de circulação há 50 anos na região amazônica eram os rios, né? Ou seja, hoje você tem ainda uma grande importância desses rios na vida da população da região, mas não é a única, talvez não seja, dentro de pouco tempo não será a principal, ou pode não ser a principal, né? Então a estrutura rodoviária criada, ela inverte, né? De certa maneira, ela tira parte da sociedade, parte da população da região amazônica da beira do rio e leva para dentro da floresta, ou seja, interioriza a população para a margem das rodovias. Então esse é um fenômeno que aconteceu, né? E nós consideramos isso justamente como, ou seja, um processo real que, ou seja, muda de maneira sistemática, de maneira profunda a forma de ocupar a região. O segundo vetor que eu considero importante, que nós
também vivenciamos há algum tempo na região amazônica, é a construção das hidrelétricas, né? As hidrelétricas também, juntamente com um outro vetor, que é o processo de mineração, que são as grandes mineradoras, elas acabam criando novos núcleos populacionais, né? Seja às vezes distante ou às vezes perto de núcleos populacionais antigos, ribeirinhos, como foi o caso de Tucuruí, como é o caso, por exemplo, aqui da hidrelétrica, né, de Ferreira Gomes, que está ali, ou seja, vizinha, né, da sede do município de Ferreira Gomes, mas que traz um aspecto de modernidade para essa região, né? Então, de certa maneira, apesar desse aspecto de modernidade, você tem também um grande impacto ambiental, como nós vivemos aí nos últimos 2 anos, no caso aí da hidrelétrica e da população lá de Ferreira Gomes, né? Seja a proximidade, né? O volume de água na região amazônica, que nós não temos ainda, né? Seja um histórico, né, de fenômenos ambientais bem calculados, né, causa de certa maneira algumas incertezas na construção dessas grandes obras, né? Então, uma hidrelétrica precisa de anos de estudo, às vezes não são suficientes para prever ou para impedir que alguns desses impactos possam acontecer. Mais recentemente, nós podemos citar também um outro vetor que é importante, que tem um rebatimento muito grande na região amazônica, que sucede basicamente, né, aquelas áreas, aqueles territórios que foram ocupados pela pecuária, né, no passado, e hoje dão espaço de grande importância para a produção do agronegócio, para a produção de grãos, especificamente para a produção de soja, que já chegou praticamente em toda a região amazônica, inclusive aqui no Amapá, né? Então, essas atividades econômicas, né, que do ponto de vista da área que eu milito, que é a geografia, no que nós chamamos de vetores de desenvolvimento, vetores de ocupação do território, tem grande impacto na população local e também na região, né? Então você imagina hoje a rede logística formada por estradas rodoviárias, ferroviárias, mais a rede de energia, né? Mais as hidrelétricas e a atividade de grãos, hoje respondem por mais de 70%, ou seja, do volume de recursos que praticamente estão envolvidos aí. Mas em compensação também, essas atividades elas têm expulsado, por exemplo, antigos produtores rurais, camponeses, produtores familiares das suas terras, e que de certa forma, né, isso gera um impacto social, né? Ou seja, vem o grande capital, compra a terra, ou às vezes nem compra, expulsa, né? Ou compra de maneira aviltada, ou seja, de uma maneira bastante barata, e obviamente essa população que é expulsa das suas terras então vai se localizar na periferia das grandes cidades, né, preenchendo aqueles bolsões de misérias, ou somando-se aqueles bolsões de misérias já existentes na periferia das grandes cidades. Então, isso são impactos negativos, né? Você pensar que até pouco tempo a ideia de favela, de favelização, era uma ideia dos grandes centros econômicos. Hoje, Macapá, por exemplo, o eixo Macapá-Santana, que são consideradas cidades médias, segundo o IBGE, aí já vivem de forma intensa e há algum tempo seu processo de favelização, né? Ou seja, gerada também pelo impacto negativo desses vetores. Ou seja, nós precisamos do quê para corrigir esses impactos negativos? De políticas públicas. Professor, com a construção das hidrelétricas que o senhor mencionou, há algum tipo de impacto negativo ambiental? Bom, no caso, a hidrelétrica, toda vez que você faz uma intervenção em um curso d'água, você tem um impacto, né, que é gerado, né? E, obviamente, nós contabilizamos bastante impactos negativos, né? Mas, assim, quais são os impactos negativos desses fenômenos mais recentes que nós temos vividos aqui no Amapá? Primeiro, mortandade de peixe, né? Segundo, né, o risco de inundação e a inundação, né, do caso especificamente da vila de Ferreira Gomes, né, da cidade de Ferreira Gomes, né, e isso na verdade não é um privilégio de Ferreira Gomes, mas isso tem acontecido com outras obras hidrelétricas pelo Brasil afora, então não é um privilégio nosso. Outra questão, né, você altera o curso de água de um rio, né, você pode provocar cheia abaixo da hidrelétrica ou pode provocar seca também
acima da hidrelétrica, né? Há um problema sério de reprodução biológica de peixe, né? Ou seja, peixe normalmente que em período de piracema, que é o seu período de reprodução, que vai de novembro até março de cada ano, ele precisa subir o rio. E agora você tem ali uma barragem, né? Então o peixe já não consegue subir o rio para fazer a sua reprodução, porque tem uma hidrelétrica. Então, era preciso você ter também, aqui alguns engenheiros chamam de escada de peixe, que eles pudessem realmente fazer o processo de piracema. Então, são inúmeros esses impactos gerados pela construção dessas hidrelétricas na região amazônica, principalmente, onde elas estão mais concentradas nos últimos anos, e o que, de certa maneira, tem chamado a atenção. Aí, essa matemática, Mônica, ela é muito difícil de você chegar a um denominador comum, né? Então, nós estamos aqui hoje no estúdio de televisão, né? Nós estamos sendo... A possibilidade de nós estarmos fazendo essa transmissão do seu programa é porque nós temos energia, e essa energia ela vem de uma hidrelétrica, né? Então, qual é, na verdade, a ideia? Ou seja, a hidrelétrica é necessária? Talvez o Brasil fez a opção pela matriz hidrelétrica, no caso, pelas barragens, né? Mas poderia ter feito por outra matriz. Talvez também não aquela que o Japão fez, que seria as usinas nucleares. Mas existem energias que são renováveis, energias limpas, e que o Brasil tem um potencial do ponto de vista natural para fazer a recuperação dessa energia, e que de certa maneira não há o devido investimento para a captação dessas outras fontes de energia, como a energia eólica, como a energia solar, como a energia que advém do movimento das marés. Então há tecnologia disponível para isso, mas obviamente a opção do Estado brasileiro tem sido outra em relação à nossa matriz energética. Professor, no seu ponto de vista, quais seriam as soluções para amenizar esses impactos negativos da hidrelétrica, né? Eu acredito que toda obra de empreendimento, até por obrigatoriedade da legislação brasileira, ela precisa apresentar um relatório de impacto ambiental, né? Que nós observamos que alguns desses relatórios, inclusive, são bem elaborados, mas que eles, na sua aplicabilidade, não são atingidos, né? Então, se faz um relatório de previsão de impacto, se obtém a licença prévia, depois a licença de instalação do empreendimento e depois a licença de operação do empreendimento, mas me parece que é uma peça de ficção, né? O relatório de impacto ambiental. Ele é bem elaborado, ele é bem apresentado, mas o que parece que a sua aplicabilidade não é bem vista, né? E aí, pela ausência real da aplicação desse relatório, desse estudo de impacto ambiental, você tem justamente os desastres ambientais que não são naturais, mas são provocados pelo empreendimento. Portanto, as medidas a serem adotadas são aquelas que estão previstas no plano do plano básico ambiental, né, de cada empreendimento. E, obviamente, a pressão da sociedade para que eles sejam cumpridos e também a pressão política para que eles possam ser devidamente aplicados, né? Principalmente a questão que diz respeito à compensação por perdas de área, compensação por perda da biodiversidade, né? Então isso, na verdade, acaba se perdendo um pouco no próprio processo de negociação com o empreendimento, entre o empreendimento e o município, o Estado, o empreendimento e a sociedade. Professor, no seu ponto de vista, como que o Estado do Amapá, ele está inserido nos vetores, na dinâmica dos vetores territoriais? O Amapá é pioneiro nesse processo, digamos assim, na história recente da região amazônica. O Amapá teve, né, o projeto da ICOME, teve o projeto Jari, que também é um projeto de mineração com grande impacto, gerando durante muito tempo a maior favela da Amazônia, que foi o Beiradão, e que hoje é o município de Laranjal do Jari. Depois gerou também Beiradinho, em frente à Vila Munguba, que é hoje o município de Vitória do Jari. Então esses grandes impactos, são causados também por esses grandes vetores de ocupação do território. Nós tivemos também nos anos 70 a implantação da Perimetral Norte, né, ali do entroncamento de Porto Grande até um pouco depois ali da Serra do Navio. Então, que deu um impacto muito grande nesse caso da Perimetral Norte, principalmente nas comunidades indígenas que ali moravam
e que acabaram sendo impactadas, né, pelo contato entre a sociedade nacional branca e a sociedade indígena. O senhor citou diversas especificidades com relação à questão da ocupação dos territórios. E como que a mineração ajuda na ocupação dos territórios? Primeiro que ela ocupa um lugar, né? Ela ocupa um lugar no território. Ou seja, você tem a mineração, ela ocupa um lugar, mas ela é um complexo de atividades, né, cuja centralidade é a atividade mineral, né? Então, primeiramente, você tem na mineração a mina, né? E você tem uma vila, né? Você tem uma cidade que é criada em função da mineração, tá? E você tem toda uma rede logística, né, que obviamente conecta a mina digamos, às estruturas de verticalização da produção mineralógica. O que eu quero dizer com isso? O que é essa rede logística? Essa rede logística são as estradas, né, são as ferrovias, é a área do porto, né, é a frota de navios que levam minério para as áreas industriais, né? Então você tem aí todo um complexo logístico que funciona em um sistema de rede e que liga, por exemplo, a mineração aqui de Pedra Branca do Amapari ou a Serra do Navio a uma cidade do Canadá que precisa desse minério para a produção de ferro-liga. Então você tem uma interconexão desse processo, né? Então a mineração, ela não é apenas algo que está vinculado ao território físico, mas ela está vinculada a uma rede, né, logística, uma rede de estruturas produtivas, e hoje uma grande parte da humanidade, nós também necessitamos da mineração para viver. Então por isso que ela é tão importante e para nós, infelizmente, ela agrega muito pouco valor em relação ao seu produto final. O que precisamos para desenvolver mais políticas públicas? Nós da academia, que militamos nessa área de pesquisa, não somos contrários a esse desenvolvimento, mas nós precisamos de ter mecanismos capazes de amenizar, né, de se contrapor. Então, se o mecanismo vem e desaloja, é preciso que o Estado ou que a própria iniciativa privada tenha um mecanismo de realocação, né, de reaproveitamento dessa mão de obra que foi realocada, ou, na verdade, de modificação desse projeto para que não impacte essa população que está ali já há alguns anos e que é a real proprietária do território, né? É ela que conhece o território. Então você imagina hoje, né, grandes áreas da Amazônia sendo ocupadas pela atividade de grãos, comunidades indígenas sendo expulsas ou sendo pressionadas, comunidades ribeirinhas que estão perdendo, por exemplo, seu ambiente de pesca, comunidades quilombolas, né, que estão perdendo as suas relações de ancestralidade. Então, veja bem, ninguém é contrário, né, a esse processo de desenvolvimento, mas é importante também que você considere que esses impactos precisam ser mitigados de maneira correta. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, e quando você também, eu convido outras pessoas dos seminários que quiserem vir participar, contribuir com informações, com certeza que são informações muito importantes. Eu agradeço, Mônica, a oportunidade, desejo sucesso ao seu programa e certamente vamos encontrar juntos uma saída para o desenvolvimento regional. Muito obrigada. E, gente, o nosso programa está ficando por aqui e eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, a você também. Aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!